proclaim. I lift this song with all creation singing too, 'cause nothing can compare to who you are. You are worthy, 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 my Lord. You are proclaim. I lift this song with all creation singing too, 'cause nothing can compare to who you are. You are worthy, 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 my Lord. You are worthy, you are my Lord. You are worthy, 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 my Lord. Mucene, mucene, die mucene, 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 die mucene, 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 die mucene, 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 die mucene, 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 comigo, tu és, tu és, tu és, Senhor. Mais uma vez, declara comigo, tu és, oh,
Father, we worship you. Pai, te adoramos. You alone are worthy Somente o Senhor é to digno de receive all the glory, all the receber toda a honor, all glória, the toda a praise. honra, todo You louvor. alone are worthy. Somente o Senhor é digno. The earth is the Lord De terra pertence ao and Senhor everything in it. e tudo nela. You created it. O Senhor criou, All the peoples are yours. todas as pessoas pertencem a ti. So we thank you, O God, Nós agradecemos, for the Deus, nation of Mozambique. pela nação de We Moçambique. thank you that it's yours. Obrigado, You obrigado. didn't mind Porque it's coming in and it's going out. O Senhor determina quem entra e quem You sai. didn't mind it before the foundations of the O earth. Senhor determina antes da fundação do mundo boundaries, as suas fronteiras, peoples. os seus povos, Father, it's struggles, e os seus desafios, it's joys. as suas alegrias. You didn't mind it. O Senhor The determinou. earth is the Lord's and everything in it. A terra pertence ao Senhor, The tudo peoples nela. are yours, O O God. povo pertence a ti. So we honor you now Nós te honramos agora. as we dedicate this nation to you. Assim dedicamos esta And nação say para it ti. belongs to you, O God. Dizemos, Senhor, Let pertence a your will be ti. done Que seja feita a sua here on vontade. earth as it is in heaven. Assim na terra como nos So we céus. thank you and we honor you. Senhor, nós te agradecemos e In the name oramos. of Jesus. Em nome de Jesus. Amen and amen. Amém. Hallelujah. Amen. Amen. Praise God. Amen. Well, praise God. Let's go Louvado seja o ahead and Senhor. take our seats. Thank you so much, Podemos worship sentar. team. Obrigado God pelo bless you. louvor. Deus Amen. abençoe. Hallelujah. Amém. Wow. Amen. Amen. Praise God. Amém. So, without a further ado, I'd like to jump into the message of today Então, sem tomar mais tempo, And I'll vou só attempt contar a mensagem de hoje. to just, as much as possible, to talk with you guys Então, vou tentar, this morning, to no discuss máximo, interagir com from the Word of vocês God. no que concerne a palavra de Deus. And so last week on the Zoom church service, Então, na semana passada, no culto do Zoom, no culto que tivemos na semana passada, através do Zoom, we're discussing how God promised Jesus a kingdom. então nós estávamos a falar como é que Deus promete a Jesus o reino. And he gave him a promise in the book of Psalms, chapter 2. E deu uma promessa Verse no 8. livro de Salmos, capítulo 2, versículo 8. God the Father gave Jesus a promise. Então, Deus Pai deu a Jesus uma promessa. And he said to him, ask me of the nations, Então, diz, peça-me as nações and I'll give them to you. e eu te darei. I know we also use that scripture as we pray as Christians, say, we ask of the nations, but Então, eu sei in que como cristãos nós oramos, dizemos que in the nós original queremos as sense, nações. that scripture was a promise by God the Father to his Son. Então, mas no And he sentido said to him, original, ask me of the nations, essa escritura foi atribuída a Deus do Pai, ao Filho, e ele diz, peça-me and I as will give nações them to you. e eu te darei. So we saw that Jesus has been promised the kingdom by God the Father. Então, nós vemos que Jesus foi prometido um reino pelo Deus Pai. This is the kingdom that is spoken to David, that one will sit on your throne and his kingdom shall be forever. Então, foi o mesmo reino que foi falado a Davi, que aquele sentar no seu trono reinará para sempre. So Jesus is indeed king, and not only king, but king of kings. Jesus realmente é rei, mas não somente rei, ele é And rei he dos has been reis. promised the kingdom. E ele foi prometido o reino. So we saw last week that when Jesus came, Então, nós vimos na semana passada que quando Jesus veio, there was a lot of confusion in the time, então houve muita confusão no tempo. because in the Jewish understanding, they actually understood that if he is the king, if he is the Messiah, he was coming to set the Jews free from all their oppressors. Então, a percepção dos judeus é que se ele é o rei, é o Messias, ele viria para libertar o povo judeu dos seus opressores. We see this understanding when John sends his disciples and says, go and ask him if he's the one we're expecting, and he is saying this from prison. And because he thinks if it's the Messiah, the one who liberates us, our king, why should I be in prison right now? I should be one of the governors. Então, por isso é que João pediu aos seus discípulos que fossem perguntar a Jesus se ele era o enviado, porque se ele fosse, ele não estaria preso, mas sim estaria livre e a governar. Because the language that John uses Porque a linguagem que as João he usa, introduces Jesus, assim que ele apresenta tudo and he says, the Jesus, one whose sandals I'm not worthy to unleash. diz que aquele a quem as suas sandálias não sou And he says, digno de his desatar. winnowing fork is in his hand to separate the chaff and the grain. Então, e ele está para separar o migo do trigo. When he says he comes with fire, Diz que ele vem com fogo. he's talking of a Christ who's coming to liberate them, who comes with fire, who comes to deliver the Jews and establish himself as the king.
of kings. Então vemos um Jesus, um rei que vem para liberar, trazer a libertação para os judeus. So you can't understand. Are you Jesus? Are you the Messiah? Então, Are you the one sent? será que tu és o Messias? Será que é aquele que foi enviado? Because he was not seeing the liberation. Porque ele não conseguia enxergar a libertação, a liberação. And Jesus told him, well, in fact, Jesus, at that moment, in front of the disciples of John, he healed the sick, he raised the dead, he opened blinded eyes, and he said, go and tell him what you see. The eyes of the blind are being opened, the lame are walking, the dead are being raised. Então, ele, perante os discípulos de João, ele curou os doentes, ele deu a visão aos cegos e ele, da mesma forma, pediu que os discípulos informassem a João que esses são os milagres, maravilhas que ele estava fazendo. Because we must understand that the times that the Jews lived, in that particular time, it was a time of great political conflict. Então, devemos perceber que naquela altura que os judeus viviam era um tempo de grande conflito político. There was the Romans oppressing that nation at that time. Existiam os romanos que estavam a oprimir aquela nação naquela altura. There were different uprisings Então, existiam diferentes trying to tumultos set themselves free at a that time. tentar se libertar naquele momento. And in fact, one of the uprising had just been crushed before Jesus came. Então- Where someone rose and he said he was the Messiah, and he tried to set the people free through an uprising, and that uprising was quashed. Então, houve um tumulto que antes da vinda de Jesus levantou-se, mas esse tumulto foi totalmente destruído quando alguém levantou-se e disse que eu sou o Messias que vou libertar o povo. So we see that when Jesus rose from the dead, Então, nós vemos quando Jesus ressuscitou dos mortos. his disciples then asked him in the book of Acts, Então, os seus discípulos perguntaram no livro de Atos, are you at this time será que estás neste tempo? going to restore the kingdom back to Israel? Será que neste momento vais restaurar o Now that reino you've para risen from the Israel? dead, are you now going to sit on the throne? Então, assim que ressuscitar now dos gonna be mortos, king? vais se sentar no trono, vais ser o rei. And he says it's not for you to know Então, ele disse, não é da the sua time or the hour capacidade de saber o tempo that e o my momento Father in heaven has decided and determined to give me the nations. que o to Pai, make me meu king Pai nos over céus the earth, to make me king of determinou kings. para que eu tornasse rei dos reis. Because they thought if he's talking about the Holy Spirit coming Porque eles pensavam, se você falar sobre o and talking Espírito Santo, a vinda do about the Espírito Santo, fire of God coming, e quando falavam do fogo de Deus, perhaps he's talking about judgment of the nations. então talvez esteja a falar do He's talking julgamento das about himself nações. being enthroned as king Ou of talvez kings. esteja a falar também dele estar no trono como rei. But Jesus corrects their understanding, says, no, it's not for you to know the time or the hour. Então Jesus corrigiu, disse que não é da vossa capacidade de conhecer o tempo e a So hora. he says it's going to happen. Ele disse sim, vai acontecer. He's saying to them, I, Jesus, am going to come and I'm going to be king of kings. Então, I'm disse, going to set my throne. I'm going to take the Eu nations. serei o rei dos reis, irei estabelecer o meu trono, irei But he governar, says, reinar os he reinos. says, no, not just now. Mas não vai ser, isso não vai acontecer agora. I'm not doing it now. Não estou a fazer, não irei But he fazer says, no, agora. but now Mas ele disse agora, you have received the Holy Spirit. vocês receberam o Espírito And Santo you shall be my e witnesses. vocês serão as minhas testemunhas, First in Jerusalem, enfrentando, in Judea, então, em Jerusalém, and na to Judeia the ends of the earth. e aos confins da terra. So this is the kind of understanding that I want us to take away, Então, este é o tipo de entendimento que eu quero que nós tomemos, so that we also understand our purpose para que possamos perceber o nosso propósito in times like this. em tempos como estes. Because this is the same purpose that they carried out Então, este é o mesmo propósito que eles carregaram when the Holy Spirit came. quando o Espírito Santo It desceu. was actually a time of great conflict. Então, era um tempo de grande conflito. It was a time of political instability, in Então, fact. era um tempo de instabilidade política. It was a time where they were persecuted directly. Então, era um tempo onde eles eram perseguidos diretamente. AD 70, the temple was destroyed, and Então- Christians were led into arenas to fight lions and to die. Então- And it was just for the people. Então, eles eram perseguidos, lançados para lutar com leões somente para demonstrar às pessoas. But it says that when that great persecution came, Mas a Bíblia diz que quando essa grande perseguição chegou, the children of God, the Christians, were scattered all over the earth, diz que o povo de Deus, os filhos de Deus foram espalhados por toda a running terra, away from what was happening. fugindo daquilo que estava acontecendo. But the Bible says wherever they went, Mas a Bíblia diz que onde quer que eles fossem, they preached the gospel. eles pregavam o Evangelho. Wherever they went, Onde quer que eles fossem, first in Jerusalem, in primeiro Judea, em Jerusalém, to the depois ends na of the earth, Judeia, depois nos confins da they terra, preached the word of God. pregavam a And palavra that de is Deus. how the word spread out throughout the É nations. desta forma que a palavra espalhou-se por todas as nações. So times of great difficulty, Então, tempos de grande dificuldade, whether these difficulties
Então, uma dessas a dificuldades, disease, se quer sejam essas dificuldades, sejam a doenças, political conflict, conflito político, a weather patterns, floods, and, então, and instabilidade cyclones or whatever na happens. temperatura, tempestades, In times of ciclones. great conflict, Então, em tempos de grandes conflitos, is the time that the children of God are called to rise up to their true mandate, because Então- that is when it is exactly needed. esse é o tempo que o povo de Deus deve se levantar para o seu mandato, porque este é o momento que necessita It is when disso. the situation and the conditions are conducive, Então, é quando a situação more está. than at times of plenty, Então, quando a situação está are pronta, mais conducive do for que. the gospel. Então, a situação está preparada Are para o conducive evangelho. for people to see that their only true rescue or their only true need is God. Então, uma situação onde as pessoas poderão notar que a única forma, a necessidade que eles têm é de Deus. Amen. Amém? Okay. So, I want to talk about citizenship of the kingdom of God. Então, quero falar sobre cidadania do reino de Deus. And, okay, looking at the book of Matthew, chapter 13, that's where we will be. Vamos para o livro de Mateus, Matthew capítulo chapter 13. 13. And we see that Jesus is speaking in parables. Então, nós vemos que Jesus está falando em parábolas. So, a parable is an earthly story Então, with a heavenly meaning. Parábola é uma história terrena, mas com um significado divino. That the people of God should always see the heavenly meaning behind earthly stories. Então, o povo de Deus deve enxergar o significado divino em histórias terrenas. So Jesus was speaking in parables. Jesus estava falando em parábolas. And in the book of Matthew, E no livro de Mateus, there are a couple of parables that I want to talk about because they relate to the kingdom of God. existem algumas parábolas que eu quero conversar acerca delas, que nos relacionam com a palavra, And in fact, com o in the reino de book of Deus. Matthew, he calls them, he calls it the kingdom of heaven. Então, por acaso, até no livro de Mateus, chamam do reino dos céus. In the other gospels, they say the kingdom of God. So when Jesus is speaking, he says kingdom of God. Então, Or when John is speaking, he says kingdom of God. But in Matthew, he says kingdom of heaven. Nos outros evangelhos, eles dizem que Jesus falou do reino de Deus, mas em Mateus fala do reino dos céus. Because the book of Matthew was primarily written to the Jews. Porque o livro de Mateus foi primeiramente escrito para os judeus, Though we can apply it, mesmo que nós possamos but aplicar, it is direct narrative or directly speaking to the Jews. mas é uma narrativa diretamente direcionada aos judeus. So because this letter or this book was written to the Jews, E porque este livro foi escrito para os judeus, there's a language correction. então existe aqui um ajuste da linguagem. So that when he's speaking to them, E quando ele fosse a falar com eles, and he says the kingdom of heaven, então quando ele falasse do reino dos céus, they might understand it eles podem entender, as being different to him establishing a kingdom on earth para que eles at possam that moment. perceber que é diferente deles estabelecerem o reino naquele momento. To understanding that it's a kingdom of heaven, Então, para perceberem que é o reino dos which céus, is not established at the moment on earth, então que não está in a physical estabelecido sense. naquele momento na terra, no But it's a aspecto spiritual físico, kingdom. mas é um reino espiritual that is already established and is at work, but que it já just está doesn't estabelecido, que está a have operar, a king sitting in Jerusalem and we say, oh, he is the king of mas kings. apenas não tem um rei em Jerusalém a dizer que este é o rei, But it's already established. mas já está estabelecido. But it's just that it's a kingdom of heaven, it's a spiritual Então, kingdom. é um reino dos céus, é um reino espiritual And it is already at work. e já está a operar. So in the book of Matthew, Então, no livro de Mateus, he calls it the kingdom of heaven. então ele chama do reino dos céus. With the understanding that I want us to have that there is a kingdom of heaven Então, é o entendimento que eu quero que nós tenhamos, que é o reino dos céus, to which we actually belong. onde nós pertencemos. Though we might have Mozambican IDs, Mesmo nós tendo Malawian IDs, bilhetes de identidade de Zambian IDs, Moçambique, de Zimbabwean IDs, Malawi, whatever IDs zimbabueanos, of South African ID, whatever qualquer que for ID we've o got. bilhete de identidade que nós tivermos, And we might have passports of those nations. e podemos ter também passaporte But we dessas must understand nações, that at the very same time, mas nós devemos perceber que em we simultâneo also belong to a kingdom of heaven. nós também pertencemos ao reino dos céus. And when you have given your life to Jesus, E quando tu entregas a tua vida a He has Jesus, given you the right and the power to be called a child of God. então ele deu-te o direito e o poder de ser You have chamado been filho de issued Deus. with an ID of heaven, Então tu foste identity emitiu-se of heaven, a uma child of identidade, um bilhete de identidade dos céus,
born filho of de heaven, Deus, nascido dos born by the céus, Spirit of God. nascido pelo Espírito de So you Deus. carry with you in your spirit Então tu carregas contigo no an teu ID espírito that says citizen uma, of heaven. bilhete de identidade que diz cidadão You do carry with reino. you a passport Então tu carregas contigo um that has passaporte given you access into the earth que te dá acesso for a à terra specific mandate. para um mandato específico. But that passport belongs to heaven. Mas esse passaporte pertence aos céus. And so that's why he talks and says the kingdom of heaven É is the por isso que ele prophetic. fala dos reinos dos céus, como diz o livro de Mateus. Because he wants them to understand that Porque the ele quer que eles perspective possam perceber a perspectiva. is that it must change. The kingdom is here already. Então, eles devem You are alterar a part of that perspectiva que o reino já existe, vocês fazem parte It's desse just that it's reino. not been established physically Apenas yet. esse reino ainda não foi estabelecido. Amen. Amém? Okay. So let's read Ephesians chapter 2, Vamos ao livro de Efésios, capítulo 2. verse 11 to 13. It says, therefore remember that formerly you who are Gentiles by birth and called and circumcised by those who call themselves the circumcision, which is done in the body by human hands, remember that at that time you were separate from Christ, excluded from citizenship in Israel, and foreigners to the covenants of the promise, without hope, without God in the world. But now in Christ Jesus, you who were once far away have been brought near by the blood of Christ. Amém? Efésios capítulo 2, versículo 11 a 13, já sem a palavra. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. So, in the past, we were excluded. We were not Gentiles. I'm talking to Gentiles, and we are all Gentiles here. Então, todos somos Unless there's a gentios. Jew. Então, nós Sitting todos among us. nós todos éramos gentios, a não ser que exista um So judeu all of us aqui. Gentiles, Todos nós gentios, we were excluded from citizenship, nós fomos excluídos, nós estamos fora da cidadania. the citizenship of the kingdom of God. A cidadania do reino de Deus. We did not have IDs there. We did Tu not não have passports não there. tínhamos bilhetes de identidade, nem We were passaportes. sitting outside Nós estávamos do lado de fora. until we were without promises. Então, e sem promessas. We were without God. Nós estávamos sem Deus. We were without the covenants of God. Estávamos sem a aliança de Deus. We were sitting outside. Nós sentávamos do lado de fora. But now, through Jesus Christ, Mas agora, através de Jesus Cristo, through His blood, através do seu sangue, we have been brought near. nós fomos chamados, We have been given citizenship nós fomos atribuídos a to the cidadania kingdom of God. ao reino de Deus. And in fact, it says in Ephesians from verse 19, chapter 2, verse 19, it says, consequently, you are no longer foreigners and strangers, but you are fellow citizens with God's people and also members of the household, built on the foundation of apostles and prophets, with Christ himself, Jesus himself, as the chief cornerstone, in whom the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in him you two are being built together to become a dwelling in which God lives by his Spirit. Amém? No mesmo capítulo de Efésios, capítulo 2, versículo 19, diz assim a palavra: portanto, vocês não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amen. Amém? Amen. Are you hearing it? Conseguem ouvir? So you have dual citizenship. Então, tu tens dupla nacionalidade. In your spirit, you carry the citizenship of heaven. No seu espírito, tu carregas a cidadania dos céus. You carry the passport of heaven. Tu carregas o passaporte dos céus. In natural terms, Em termos naturais, you carry an ID or passport of whichever naturalization, nationality, então naturality tu carregas that is yours. o BI da tua naturalidade. But in your spirit, because when Mas you no teu got born again, espírito, mas porque tu nasceste de novo, you are a citizen of heaven. tu és cidadão do reino. Amen. Amém? And that's why the Bible says we are ambassadors
of Christ. É por isso que a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Okay. Which is 2 Corinthians chapter 5. Então, livro de 2 Verse Carta 17 de to Coríntios, capítulo 5, versículo 17 a 20. You are here on a, what do they call the mission? If you're an ambassador, it's called a what, a mission? You are on a diplomatic mission. Tu estás numa missão diplomática. So the person next to you are on a diplomatic mission. Diga a pessoa próxima, você estás numa missão diplomática. I like diplomats. They're so powerful. Huh? Então, gosto de diplomatas, eles são tão Their poderosos. passports is what color? Então, o Red. passaporte, You qual é a cor do you passaporte even diplomata? know, even though yours is not Vermelho. red. Então, You tu even sabes, mesmo o teu passaporte não sendo Maybe with diplomats, maybe vermelho. they actually hold the red. Yeah, I'm one of them. I just have a red one. That's powerful because with the diplomatic passport, whichever nations you are diplomatically in agreement with, Então, o ser diplomata é tão poderoso porque se qualquer nação que tu tens acordos com ela, you have priority. tu tens prioridade. Sometimes you even have higher priority than the citizens. You Então, por actually vezes jump tens, the queue. por vezes tens maior prioridade que o próprio cidadão. Até podes saltar a fila, And tens sometimes prioridade. even the police usher you around, right? Então, mesmo até a polícia us te guia. actual citizens of that country, we are parking beside because the diplomat is Então, passing. até o cidadão desse país afasta-se porque os diplomatas estão a passar. So in the book of 2 Corinthians 5, verse 17 to 20, it says, therefore, and it's as simple as this, you see, it's as simple as this. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, and the old is gone, and the new is here. So this is where it is hinging. That day you said, Jesus come into my life, as simple as that, you became a citizen of heaven. Então é muito prático quando diz aqui, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então, algo tão simples como quando tu declaras que Jesus é o Senhor da tua vida, tu tornas cidadão And dos verse 18 céus. says, and this is from God, No versículo 18 diz que tudo isso provém de who Deus. reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Diz So que nos- we even have a diplomatic portfolio, a mandate, a mission which we have come to do. Então diz que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nós temos aqui, isso significa que nós temos não somente somos diplomatas, mas também temos uma missão diplomática. You've seen Fomos it, right? atribuídos uma missão. At least I've seen it on TV, but I've never seen it in person. Então, já vi na when televisão, when não a diplomat, pessoalmente. an ambassador is assigned, Diz quando- he has a meeting with the president. Então, quando um diplomata é nomeado, ele tem o primeiro encontro com o presidente And he daquele walks out país. with some kind of folder Então, of his e ele mission, his mandate, ele entra of com uma the pasta com a instructions, sua the missão, o seu going mandato, instructions, com of instrução, why he's going there com to a that instrução nation, what he da needs to razão say, pela qual ele está aí para essa what he nação, needs to do, o que ele deve what falar, he o needs que to ele push, deve what fazer, agenda he's got qual é a in the agenda que ele diplomatic tem relationship. nessa missão diplomática. So on the day that we got born again, Então, no dia em que nós nascemos de novo, God, who was reconciling men to himself, então Deus que estava a reconciliar o homem consigo mesmo, gave us the same mandate and gave us a ministry of reconciliation. então Go ele deu o and mesmo minister the mandato, deu-nos reconciliation. o ministério da reconciliação, diz que vá Okay. e vá trazer o Ambassadors ministério da are in a reconciliação. nation. Então, os embaixadores estão numa nação, Because a president cannot be everywhere. porque o presidente não pode estar em todos os lugares. But ambassadors represent the president of that country exactly as if that president was there. Então, e os embaixadores representam o presidente daquele país como se o próprio presidente estivesse lá They speak presente. the words of their president. Então, eles falam as palavras do They presidente. sign on behalf of the president. Eles assinam por conta do They presidente. push the mandate that the president Então, has. eles avançam com o mandato que o presidente tem. That's why their relationship with the president is very important. É por isso que o relacionamento que eles têm com o presidente é muito There's importante. an open door, a back door, an open door Então, existe to uma the porta president. aberta, uma porta de trás aberta, um acesso direto ao To be presidente. able to consult on issues that must happen. Então, para ter a get capacidade instruction of what de they must lidar do. com as questões que estão a acontecer e What de they must obter say. instrução do que devem fazer, So o que they eles devem don't say their falar. own words. Eles não podem falar a sua They própria don't palavra. act their own actions. Então, eles não agem com suas próprias But in ações, consultation with the president, mas em consulta com o they do presidente, exactly what he wants to então do eles fazem exatamente in that aquilo que ele particular faz, nation, que ele fazer in that particular naquela jurisdiction. nação, naquela jurisdição. So God is a minister of reconciliation. Então, portanto, Deus tem o ministério da And when he reconciliação. ordained us ambassadors, Então, quando ele nos nomeou embaixadores, the day you got born again, o dia que nasceste de it novo, was more than just receiving a então, kingdom. vai muito It além was de receber also o an reino, ordination mas tem a ver também com a to coordenação. represent that kingdom as an ambassador. Representa uma nomeação para And representar he essa gave you the nação. ministry that he himself
is doing. E The ele ministry deu of o reconciliation. ministério que ele está fazendo, que é o ministério da Verse reconciliação. 19, that God was reconciling the world to himself in Christ, not counting people's sins against them, and he has committed to us a message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. No versículo 19 diz, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. What I've learned is that when you are in a country, Então, o que aprendi é let's que say, quando I'm in Zimbabwe, te encontras num país, por exemplo, vamos supor que estás no Zimbábue, and then I go to the embassy of Mozambique in e Zimbabwe. eu vou para a embaixada de Moçambique, no Zimbábue. Man, something happened. So when I went there, Então, I algo realized, aconteceu. Quando foi para lá, ele notou algo. I'm back home. Ele, já estou de volta a casa. I'm back in Mozambique. Estou de volta a Moçambique. That was in Zimbabwe. Mesmo estando But the moment I no stepped Zimbábue. in, Mas a partir do momento que ele entrou And na the guys are embaixada de speaking Moçambique, Portuguese, as pessoas estavam a falar em português. My Portuguese came alive. Então o meu português tornou vivo, levantou-se. I said, yes, I can hear that. Digo, sim, eu consigo ouvir isto. This is us. Então This- esse é natural para nós. Yeah. even the forms and the, Então mesmo os formulários, the processors, então the processes, it just became so familiar. então I tornou-se knew I tão was home. familiar. Eu sabia que estava em casa, Because that embassy porque aquela embaixada is Mozambique, é Moçambique, even though it is in Zimbabwe. mesmo estando localizado no Zimbábue. So wherever God sends you Então, para onde quer que Deus for te enviar, as an ambassador, como embaixador, wherever you establish, então onde quer que tu where your fores domain is, where your estabelecer, influence is, onde o teu domínio, tua influência, you are exercising the influence of heaven. estás a exercitar a When influência dos people céus. come into your area, into your space, Então, quando as pessoas entram na sua área ou no seu they've espaço, come into the embassy of heaven. então eles entram na When you embaixada dos speak your words céus. to them, Então, quando tu falas as tuas palavras para you are eles, speaking as though God was making his appeal through you. então é como se Deus estivesse a dar o seu apelo através de ti. The processes, the processors Então, os processos, the by processes, which you are doing things das coisas, da forma como fazes as represents the coisas, kingdom of heaven. representam o reino de The Deus. mindset, where you are coming from, A your mentalidade, de onde tu vens, Your a words, os seus argumentos, your as suas your palavras, perception of the a situation sua percepção da must situação. be a heavenly one. Então deve ser uma percepção, uma análise divina We're dos talking céus. about the kingdom of heaven. Porque nós estamos a falar do reino dos céus. Amen. Amém? So Jesus was talking in parables. Então Jesus estava a falar em parábolas. And let me go there a little bit and then let's see how far we go. Which is Matthew 18, verse 10 to 17. Okay. He was speaking in parables, and then the people asked him, why are you speaking in parables? E ele falava em parábolas. As pessoas questionavam por que tu Because a estavas em parable is an parábolas. earthly story. So I can tell an earthly story, Então, but I'm actually trying to give a heavenly meaning. But why I tell an earthly story is because you can understand an earthly story, but it's got a heavenly meaning. Então ele estava a falar, contar história terrena, mas com um significado celestial. So the disciples asked him, why do you talk in parables? E os discípulos perguntaram, por que fala em parábolas? In verse 11, he replied, because the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven have been given to you, but not to them. Whoever has will be given more, and they will have an abundance. But whoever does not have, even what they have will be taken away from them. This is why I speak to them in parables. Though seeing they do not see, though hearing they do not hear or understand. In them is fulfilled the prophecy of Isaiah. You will be ever hearing but never understanding. You will be ever seeing but never perceiving. For these people's heart are become callous. They hardly hear with their ears. They have closed their eyes. Otherwise they might see with their eyes and hear with their ears and understand with their hearts and turn and I will heal them. But blessed are your eyes because they see, and your ears because they hear. For truly I tell you, many prophets and righteous people long to see what you see, but did not see it, and to hear what you hear, but did not hear it. Amém. Começando do versículo 11, Mateus capítulo 13. Diz assim a palavra. Ele respondeu, a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, a quem tem será dado, e este terá em grande quantidade, de quem não tem. Até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem.
Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não ouviram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Yeah. So parables Então, as parábolas God's way of transmitting His purposes, His kingdom purposes, in such a way that only the ambassador may receive it. Então, a parábola é a forma de Deus transmitir a mensagem de tal forma na terra, de tal forma que somente os embaixadores têm a capacidade de perceber. Because if a message really has to do with the interests of that particular kingdom, Por ser um mensageiro, vem representar os interesses daquele reino. sometimes those interests differ from the very kingdom where the embassy is, where the Então, embassy is set up. I por don't know if vezes you're esses saying. interesses não estão alinhados com os interesses let me give you an daquele país onde a embaixada se encontra. For instance, if the interests of Mozambique differ from Zimbabwe, Então, se os interesses de Moçambique divergem dos interesses de Zimbábue, that message cannot be a public message. portanto, essa mensagem não pode ser uma mensagem pública. That message must go directly to the ambassador. Então, essa mensagem deve vir diretamente para o In a way embaixador. that even the country where the embassy is cannot know what the message is. De tal forma que o país onde se Because encontra the interests are different. a embaixada se encontra não pode that particular perceber point. ou receber essa mensagem, porque essa mensagem é direcionada ao embaixador. So it must be an encoded message, Então, deve ser uma mensagem codificada. a message that is hidden, Então, uma mensagem escondida, because the interests are different. porque os interesses são And diferentes. sometimes the interests are so different that the country is at war with that specific country again. Então, por vezes, os interesses são tão divergentes que o the message país must only entra be em received guerra by com the outro. ambassador. Então, portanto, essa mensagem must deve know ser what to recebida do pelo with it for the embaixador interests para que ele saiba o que fazer por causa dos interesses Of his own country. da sua própria nação. So there are messages that are encoded that God has sent Então, to his ambassadors então existem mensagens codificadas que Deus enviou that para os have seus to do with embaixadores expanding the kingdom of God. que tem a ver com a expansão do reino de Deus. Messages that are contrary to how the world does things. Então, mensagens que são contrárias àquilo que pela forma That como in o mundo fact faz are as there to coisas. expand the kingdom of God Mensagens que existem para expandir o reino de Deus. against what the world is trying to do. Que vai contra aquilo que o mundo That está a cannot be fazer. published to the world and say, oh, here's how we are trying to expand our kingdom. Que não pode ser publicada para o mundo dizer que olha, esta é a forma que nós iremos So these expandir o mundo, messages are o reino de encoded. Deus. Então They are hidden. essas mensagens são codificadas, elas estão escondidas. So that only the ambassadors, when they read it, they understand what is being said. De tal forma que elas, They quando understand forem what the mandate lidas, is, somente what os the message embaixadores podem perceber e entender o mandato, a mensagem. So parables are like that. Então, essa que é a função das parábolas. Parables are not hidden from us, children of God. Então, as parábolas não estão escondidas de nós, povo de Deus, filhos de They are Deus. hidden for us. Então, elas foram escondidas para nós. They are not hidden from us, they are hidden for us. Então, não foram escondidas por nós, mas só para They are nós. encoded messages São mensagens that are giving codificadas us a strategy que nos concedem, nos dão for uma how we can win the estratégia. world to God. Sorry. How we can win the world Então, to como é God. que nós podemos ganhar o mundo para Deus? Amen. Amém? So much so that when the world reads them, they don't understand them. De tal forma que o mundo, quando for a ler essas mensagens, eles não conseguem entender. Seeing, they don't see. Então, vendo, eles não veem. Hearing, they don't hear. Ouvindo, eles não Because they ouvem. don't have Jesus. Porque eles não têm a Because they're Jesus. not ambassadors. Porque não são Because their interests are not the embaixadores. same Porque o as interesse we have deles for the não é kingdom o of heaven. mesmo que nós temos no concerne ao reino de Deus. So the parables are hiding the message from them, Então, as parábolas escondem a mensagem deles. but they are hiding the message for us. Mas elas estão a esconder as mensagens só para nós. The mysteries of the kingdom are for the children of God. Os mistérios do reino são para os filhos de Deus. Amen. Amém? So much so that in verse 17, De tal forma que no versículo 17, it says that the prophets
Diz que os profetas, even the prophets in the Old Testament, mesmo os profetas do Antigo who were Testamento, people who feared God, que eram pessoas que temiam a Deus, the judges and the prophets, os juízes e os profetas. they longed to look into the things. Então, eles, Even they themselves couldn't understand when they mesmo read it. eles, quando liam, não percebiam. Even them couldn't understand sometimes when they were the ones writing it. Então, por vezes eles não percebiam, mesmo sendo eles a escrever a mensagem. Where we hear in Daniel, in books like Daniel, Então, quando nós lemos em livros como Daniel, he says when he wrote the things, he sealed it. então diz que quando ele escreveu as coisas, ele selou, It was sealed. estava selado. So he himself could not even interpret what it was. Então, mesmo ele não conseguia interpretar So o he's que the era, one who wrote it. mesmo sendo ele o que escreveu a It was mensagem. sealed for the end of the ages. Então, foi selado para os finais do It tempo. was sealed for those who will live in the end of the ages. Então, foi selado para aqueles que virão nos finais dos tempos. So some of the prophetic messages that they got were sealed for us. Então, algumas das mensagens proféticas que eles tiveram foram So much seladas so para that even nós. the messenger did not know. De tal forma até que o what they were mensageiro não percebia o que eles estavam a transportar, They a did not carregar. know about the glory of Jesus. Não conheciam, não sabiam acerca da That glória de Jesus would Jesus, die. de que Jesus morreria. That he would die even for those who do not know, Então, who are Gentiles. então That que Gentiles would be morreria para counted in aqueles the que citizenship não of heaven. conhecem, os gentios, que foram aceitos no reino dos céus. It was a mystery Era o mistério that Gentiles were also being counted. de que os gentios também foram contados, That foram we also have the reconhecidos. opportunity to be called children of Que God. nós também teríamos a oportunidade de ser chamados That filhos we de have Deus. access to the promises of God. Que nós temos acesso às That we promessas now de have Deus. access also to the covenants of God. Que nós também temos acesso à aliança de It Deus. was a mystery to the prophets. Era um mistério para os profetas. Because when they saw it, Porque quando eles viram, they saw these things talking to Israel. então eles viram essas coisas escritas para Israel. They saw these things being fulfilled only in Israel. Eles viam essas coisas serem cumpridas apenas em Israel. But it was encoded Mas estava codificado for us, para nós, ambassadors of the kingdom of heaven. embaixadores do reino dos céus. Amen. Amém? So blessed are your eyes because you see. Bendito, abençoados são os teus olhos porque vocês conseguem ver. Blessed are your ears because you hear. Abençoados são os seus ouvidos porque vocês conseguem ouvir. Because righteous people of long ago longed to see and longed to hear, but they did not. Porque homens justos do passado tentaram ver e não conseguiram ver. Amen. Amém? Okay. Just for 2 seconds, just for 3 seconds. Então, apenas por 3 segundos, May you please sit like an ambassador. podes tentar sentar como embaixador. Just 2 seconds. I don't know Tome what that 2 looks segundos para sentar como like. Feel embaixador feel sentaria. yourself Então, sinta-se an ambassador. como um embaixador. I don't know. Feel yourself an ambassador. Sinta-te Sense como um it. embaixador. Sense it in the spirit, I don't Sinta know. no espírito. You are an ambassador. Tu és um embaixador. And there are things that only you can read, Existem certas coisas que somente tu podes ler, that only you can understand, que somente tu podes perceber, entender. concerning what our plan is for the No kingdom of God. concerne aos nossos planos para o reino de Deus. Concerning what God is trying to do in the No nations, in the concerne ao earth. que Deus está a tentar fazer Concerning na the kingdom terra. of heaven. No concerne ao reino dos céus. It was encoded. It was Estava hidden. codificado, estava But it has escondido, been revealed to you. mas foi revelado a ti. Listen to this scripture here. Deixe-me, escuta essa In the escritura. book of Luke chapter 12, verse 31 and 32. Lucas capítulo 12, Luke versículo chapter 32. 12, verse 31 and 32. Okay. It says, but seek his kingdom, and these things will be given to you as well. Do not be afraid, little flock, for your Father has been pleased to give you the kingdom. Amém. Versículo 31, Lucas capítulo 12, essa é a palavra. Busquem primeiro, pois, o reino de Deus, busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. So look at us. We're like a little flock. Então, nós somos como um pequeno rebanho, But it's saying, do not be afraid. mas diz que não tenham medo. Do not be overrun by fear. Então, não sejam tomados pelo medo, But it has pleased God. It has pleased your mas Father foi do agrado de Deus, do agrado do Pai, to give you the kingdom. de conceder o reino. Amen. Amém. If you read Romans chapter 16, verse 25 to 27. Okay, Romans chapter 16, verse 25 to 27. Now to him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery, which has been kept secret for long ages past, but now is manifested by the scriptures of the prophets, according to the commandments of the eternal God, has been known to all the nations, leading to obedience of faith, to the only wise God, through Jesus Christ, to be the glory forever. Amen. Amém. Romanos capítulo 16, começando do versículo 25 a 27, diz assim a palavra. Ora, aquele que tem o poder
para confirmá-los pelo Evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas Escrituras proféticas por ordem de Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Sim, ao único Deus sábio seja dada a glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Amen. Amém. Amen. Amém. So he's saying the preaching of Jesus Então diz que a pregação de Jesus has brought a revelation então trouxe uma revelação of the mystery dos mistérios which was hidden. que estavam escondidos. The preaching of the gospel A pregação do Evangelho has brought a revelation of the mystery which had been kept secret então trouxe a revelação do mistério que estava escondido for ages past. por vários séculos. So there are things that God has kept secret Então tem certas coisas que Deus escondeu that are being revealed to us through the gospel, que estão sendo reveladas a nós através do through the Evangelho. gospel of Jesus Christ. Através do Evangelho de Jesus So Cristo. the more we are in the word of God, Então, quanto mais the nós more we're estivermos na preaching palavra de Jesus Deus, and quanto mais understanding what estivermos a Jesus pregar a Jesus e perceber o que Ele the more fez, these things are being opened to us. mais teremos a revelação Mysteries that were dessas hidden coisas. for many years past Mistérios que foram escondidos being por made vários open to anos e agora estão sendo revelados a nós through the preaching of the gospel. através da pregação do Evangelho. So when you look at the parables, which I'll do next week, I'll look at a couple of them. Então, quando formos olhar para as parábolas, And próxima semana iremos Together abordar algumas delas. we will open up the coded messages Então, juntos iremos abrir ou descodificar as so that mensagens we understand what our mandate is as de tal ambassadors. forma que possamos perceber qual é o nosso mandato We como understand what the embaixadores. mandate of this kingdom of heaven is. Saber qual é o mandato deste reino dos céus. Because right now we are under the kingdom of heaven. This is the period of the kingdom of heaven. Porque agora estamos no período do reino dos céus. Okay. So in the parables, Então, nas parábolas, there are parables that speak of the character of the kingdom. então existem parábolas que falam sobre o caráter do reino. And then there are parables that will speak of the character of the king of the kingdom. Então, depois existem parábolas que falam sobre o caráter do rei do reino. And then it will speak, there are other parables that speak of the character of the people of the kingdom. Depois existem outras parábolas que falam sobre o caráter do povo desse reino. So these parables will begin to unlock to us Então, essas parábolas irão these things so that we know what is the character revelar of our certas kingdom. coisas para nós percebermos qual é o We know caráter what do is nosso reino, its law, qual é a sua lei, its principles, its os seus patterns, princípios, os seus its padrões, agenda. a sua agenda. We will know who the king is and Para what nós iremos he conhecer is quem é all about. o rei e qual We é will know who o propósito we are dele. and what we are all Saberemos about. então quem nós somos e qual é o nosso propósito. Amen. Amém? There are 4 concepts about the kingdom of God Existem 4 conceitos sobre o reino de Deus that I might leave you with today. que eu irei te deixar hoje. The first is that the kingdom of God is talking about the reign of God. Então, o reino de Deus fala sobre o reinado de Deus. It's talking about the dominion of God Fala sobre o domínio de Deus who is in heaven. que está nos céus. How the dominion of God is manifest on the earth. Então, como é que o domínio de Deus se manifesta na terra? Taking that example of the embassy that I was giving. Então, tomando o exemplo da embaixada. How the reign of God who's in heaven is made manifest on the earth. Então, como é que o reinado de Deus nos céus se manifesta na terra? And he's doing this E ele está a fazer isto without a formal seat of earthly government. sem um Do you get what I'm assento saying? formal de um governo terreno aqui na terra. Because if you were an ambassador of Malawi, let's say, Porque se tu fores embaixador de Malawi, por exemplo, you'll have a seat of government tu in terás, Malawi. tu tens The State House, tens a casa do Estado The na presidential Malawi, palace, tu terás o palácio the presidencial, president's office. o escritório do There's a presidente. seat of government. There's a country there called Malawi, Existe um país lá chamado Malawi, which you are representing when you come to Mozambique e as an na ambassador. qual tu estás a representar quando vens para Moçambique. But in our case, Mas no nosso caso, we're representing a kingdom that cannot be seen. então nós estamos a representar um reino que não Which makes conseguimos it very ver, interesting. que torna um pouco interessante. But it also has a presidential palace. Mas também It also tem has a um presidential palácio office. presidencial e It tem um also has a escritório king. presidencial e também tem um rei. It's just that kingdom is in heaven. Apenas que esse reino está nos céus. But our representation of it Mas a nossa is as representação powerful, as strong, and as é full tão poderosa, completa, as though we were coming from an actual country. como se nós estivéssemos a ver de um And what's more país powerful about this normal. kingdom E o que é poderoso acerca desse is reino that its king é de que o seu is rei the creator of the heavens and the é o earth, criador dos céus e da who has terra, dominion over que all. tem domínio sobre tudo. And he has given us his precious and powerful E ele promises. deu as suas preciosas e poderosas That promessas. through engaging with those promises and decreeing and E declaring them, através do engajamento dessas promessas, we decretando e participate declarando, in his divine nature. nós estamos a
trazer a sua divina and bring nação. that divine nature to bear and to work here on earth. Então nós estamos a fazer com que essa natureza divina venha e manifeste aqui na terra. Amen. Amém? That's why it says there's rejoicing. Então por isso que ele diz que regozijem-se, alegrem-se. Rejoicing in heaven at the turning of one person to God. Então alegrem-se, como a alegria virá dos céus quando uma pessoa se converter para Because it's a Deus. victory over there. Porque é uma vitória lá nos It's a céus. conquest over there. Então é uma It's conquista an lá nos céus. achievement of the purpose why we're here. É uma grande So when vitória we do propósito turn nós estamos someone aqui. back to God, Então quando nós convertemos alguém para There's a Deus, celebration there. existe uma celebração nos There's a great céus. big party in the Existe uma heavens grande festa nos céus, where we are from. de onde nós pertencemos. Amen. Amém. So it's not a physical kingdom, Não é um reino físico, but it's a spiritual kingdom. mas é um reino espiritual. But it exercises itself in what we can see. So we can see its influence Nós, and its impact. nós conseguimos ver a sua influência, o seu Okay. impacto. Luke 17, verse 20 to 21. It says, now having been questioned by the Pharisees as to when the kingdom of God was coming. So they were trying to understand the same thing, the exact same thing we're talking about. When is the kingdom of God coming? That's what they were asking. Então, certa vez, tendo sido interrogados pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. And Jesus answered them and said, the kingdom of God is not coming with signs to be observed, nor will they say, look, here it is, or there it is. For behold, the kingdom of God is in your midst, or the kingdom of God is made manifest through your hearts. Something like that. Jesus respondeu, o reino de Deus não vem do modo visível e nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês, ou manifesta nos vossos corações. So the kingdom of God is in our midst. Então, o reino de Deus está no nosso meio. We are the kingdom of God, Nós somos o reino de or Deus, the kingdom of heaven. if you ou want o to call reino it. dos céus, como diz em So you cannot Mateus. say, there it is. You cannot say, Ou oh, there's the podemos, lá country. está o There's país, the ou lá está, country. You lá cannot está say o that. país, lá está o país, não Because podemos it's in dizer heaven. isso, por estar nos céus. But it's made manifest Mas ela se manifesta through the hearts of men. através do coração dos homens. The kingdom of God is in our midst. O reino de Deus está em nosso meio. Okay, so that's point number one. Esse é o ponto número 1. The kingdom of God is talking about the reign of God, Então, o reino the de Deus, dominion of God. o reinado de Deus, domínio de Deus, manifest in the sendo-se manifestando-se na terra. It doesn't have geographical or physical boundaries. Não tem limites ou The fronteiras kingdom of God geográficas. is in heaven, but is being expressed through us on the earth. O reino de Deus está nos céus, mas está sendo expressado através de nós aqui na terra. It's mandated ambassadors. Para os seus Okay, number two. embaixadores nomeados. In its present form, the kingdom of God is spiritual in nature. Então, na sua forma presente, o reino de Deus é espiritual pela sua natureza. Okay, John chapter 18, verse 36 to 37. João capítulo 18, versículo 36 e 37. Jesus answered, my kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, then my servants would be fighting so that I would not be handed over to the Jews. But as it is, my kingdom is not of this realm. Therefore Pilate said to him, so you are a king. Jesus answered, you say correctly that I am a king. For this I have been born, and for this I have come into the world to testify to the truth. Everyone who is of the truth hears my voice. Amém. João capítulo 18, versículo 35 a 37, assim a palavra. Disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu, tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos que são da verdade me ouvem. Amen. Amém. So, so the kingdom of God is spiritual in nature. O reino de Deus é espiritual pela sua essência, na sua And this is the essência. conflict that was there between Pilate and Jesus. Então, este era o conflito que existia neste momento entre He was Pilatos e also asking, Jesus. where is your kingdom? Então, porque ele perguntava, onde é que está o teu reino? Are you a king? And he says, my kingdom is not of this world. Então, ele disse, não, o meu reino não é deste mundo. We have a celestial kingdom. We have a heavenly kingdom. Então, nós temos um reino celestial, um reino divino. He says his kingdom is not of this realm. Então, ele diz que o seu reino não é deste mundo.
Amen. Amém? In fact, a scripture in Peter described us as aliens. Então, An alien is someone who's coming from another world. o reino de Deus... Esqueci. Aliens. Alienígenas, será isso? Isso mesmo. Alienígenas, então, em Pedro diz que nós somos alienígenas. And it calls us strangers E chama-nos de in estrangeiros this world. deste mundo. In the sense that we are of a heavenly kingdom. Então, no sentido de nós somos do reino But our celestial, dos mandate, we are céus. ambassadors Mas nós temos um mandato e somos to embaixadores express and spread the influence of the kingdom of para God. espalhar Okay. a influência do reino de Deus. And for this sake, Jesus was born E por essa razão Jesus nasceu, to declare the truth, para declarar a verdade. so that anyone who comes on the side of truth, anyone who Então, gets para que born todos again, aqueles que who nascessem de receives novo, the kingdom of entrassem no God, lado da verdade e recebessem o reino de can Deus, perceive the kingdom, possam entender, receber o operate reino, in that kingdom. possam operar nesse reino, can be an ambassador of that kingdom. podem ser embaixadores deste reino. Okay. 3. Número 3. Number 3. It is visibly manifested today in the ecclesia or in the church. Então, ela, é The kingdom of visível, God. ela manifesta de forma visível na igreja, na eclísia. By church, I don't mean buildings. I mean the Quando people. falo de igreja, These não falo de people. edifício, mas falo do seu povo, as You pessoas. are a visible manifestation Tu és uma manifestação the visível kingdom of God. do reino de Deus, by the ID and the passport you carry in your spirit. pelo BI e pelo passaporte que carregas. Okay, Matthew 16, let's read that and then I'm about to close. It says, Matthew 16, verse 15 to 19, it says, he said to them, but who do you say I am? Simon Peter answered, you are the Christ, the Son of the living God. And Jesus said to him, blessed are you, Simon Bar-Jonah, because flesh and blood did not reveal this to you, but my Father who's in heaven. I also say to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overpower it. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Amém? Amen. Começando no versículo 15 de Mateus capítulo 16, diz assim a palavra. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e por esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a vocês as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. So you see how powerful that is. Então, podemos ver quão Jesus poderoso says isto on the é. revelation that he is the Christ. Então, Jesus diz em Apocalipse que On that ele é revelation, naquela on that revelação, rock of na, revelation. na pedra da revelação, diz que tu és o He will Cristo. build his church. Ele diz que nesta revelação ele irá edificar a sua He's igreja. building his people. Então, ele está a He's building edificar o his seu church. povo, a sua And igreja. it being built on the rock E sendo edificada na means pedra. that it's immovable. Então, significa que é inabalável. It doesn't matter what it goes through. Então, não importa porque ela passa. In fact, the church is so powerful or strange in a way that it actually multiplies in suffering. Então, é tão estranha a igreja que The ela, more you persecute it, the ela more you make it suffer, the more multiplica-se it no multiplies. sofrimento. Quanto mais forem perseguidas, mais The sofrerem, more mais ela se pressure, the more it multiplica. grows. Quanto mais pressão elas forem sofrer, mais ela cresce. That's why churches in places like China are growing É por isso and que are powerful and are strong igrejas em because lugares of the como na persecution. China, elas estão a crescer e são poderosas por causa da perseguição. Because the church is built on a rock. Porque a igreja ela é edificada Of numa revelation rocha that says Jesus da is our revelação de que Jesus Jesus é o is our Rei, Lord. de que Jesus é o meu And Senhor, this rock is unmovable. de que essa It's rocha unshakable. é inabalável. No matter the winds, no Não matter importa the o suffering, no vento, matter não what importa we o go through. sofrimento, não importa o que estamos a passar. So much so De tal forma que, that the Bible says not even death can separate de us. que a Bíblia diz até que nem a morte pode From nos the love of separar Jesus. do amor de Jesus. Neither height, Nem a altura, neither width, nem neither a length, amplitude, nem neither o things that are comprimento, seen, nem or das the coisas que things that are conseguimos seen, ver, ou das coisas que não neither conseguimos angels, ver, neither nem devils, anjos, nem diabos, neither suffering, neither nem o happiness. sofrimento. Nothing can separate us Nada pode nos separar from the love of God do amor de that is Deus, expressed through Jesus que é Christ. expresso através de Jesus Cristo. So you are built on this rock. Então, tu és edificado You are nesta immovable, rocha, you are tu és unshakable. inabalável, You are strong. tu és forte, You are the church. tu és a igreja. And it says to this church, E ele diz para esta igreja, to these people, para esse povo, called the church, I'll give them the keys. chamada igreja, darei a chave.
If I give you keys to my house, Se eu te der a chave da minha casa, I don't know what much is there. então não sei o quanto tem lá. Maybe you can put fuel in your car and drive to my house. Talvez podes colocar combustível no Because seu now you carro e ir have para a minha keys, you want casa. to get some stuff in the house, and Então you podes realize, entrar e levar hey, algumas coisas, I notar paid que... more on fuel than the things in the Então house. tu vais notar que gastei mais no combustível wasted do my que time. nas coisas que tirei These da keys casa. are worthless. Gastei No, muito no, meu I'm tempo, not essa saying that chave não my tem house is valor. worthless. Não But I'm estou a just dizer saying, isso, mas... compared to the kingdom of God, imagine you have keys to the kingdom. Então imagine, se tu tens as chaves do reino de Deus, You have keys to the tu kingdom. tens as chaves para o reino de Deus. Amen. Amém? You have keys. You have access to its riches. Então tu tens acesso às suas Access to riquezas, its power. acesso ao seu Access to poder, its resources. acesso aos seus Access to recursos, its wealth. acesso à Access sua to its riqueza, influence. acesso à sua So influência. much so De tal forma que that what you bind here on earth é aqui que isto que amar aqui na is terra bound in heaven. estará aqui está amarrado Because you have na terra, keys. estará amarrado nos céus, porque tu tens And as what you loose chaves. here on earth E aquilo que tu desamarares na is terra loosed in heaven será because desamarado you have nos the céus, keys. porque tu tens as chaves. So imagine what you can do Então imagina o que tu podes fazer with such powerful access com tão such a grande, powerful poderoso kingdom. acesso e um reino and poderoso. such a powerful king. Então que um rei tão poderoso, Even our prayers mesmo as nossas orações for the nation of Mozambique pela nação de Moçambique are so powerful. são tão poderosas. Perhaps we're the only people who can, Talvez nós sejamos as únicas pessoas que podem, because we're the only ambassadors here porque nós somos os únicos embaixadores aqui who are from heaven, que são dos céus, who have access que têm acesso to the promises, às who promessas, can participate que podem participar in the divine nature and na express it on the natureza divina e expressar aqui na terra. Perhaps we're the only people Talvez sejamos as únicas who can pessoas stand in the gap que podem permanecer na and brecha speak decrees e de falar declarações negotiate e negociar and speak a way forward, e declarar um caminho even if a it's just seguir. speaking it in the spirit. Então, mesmo que seja falar do Espírito, Because what we speak in the spirit is porque manifest. o que nós falamos no Espírito manifesta-se na Because terra. what we bind Porque aquilo is que nós bound. amaramos What we é loose is amarrado, loose. aquilo que desamaramos, desamara-se nos Because céus. we have the keys. Nós temos as chaves. Amen. Amém? Let me finish this way. Podemos Absolutely. encerrar desta forma. So the kingdom of God O reino de Deus is both present é em simultâneo presente, and future. é em simultâneo presente e futuro. Presently, No presente it's a spiritual kingdom é um reino espiritual, with us as its ambassadors on como the earth. nós, tendo nós como embaixadores na terra, Full citizens with cidadãos every right do, that do reino, citizens should have. com todos os direitos que um cidadão pode ter, IDs and passports in our spirit. bens e passaportes. That's why sometimes you can pass through gates that are closed. É por isso que podes passar por portões que sejam fechados. They open because you've got a diplomatic passport. Eles abrem porque tens um passaporte diplomático. Even the gates of hell Então, cannot stand. mesmo os portões do They must inferno não podem permanecer, Even the devem gates of abrir. Mesmo até os portões do must inferno devem abrir because of the passport that you hold. por causa do passaporte que tu detens. Things that don't can do. Coisas que não é possível, é possível. Ou Yes. podes fazer. Because you have a diplomatic passport. Porque tu tens um passaporte diplomático. So it's present in this form, Não está presente nesta forma. in an invisible form. De uma forma It's invisível. the kingdom of heaven Como o reino dos with these céus. ambassadors. Com os seus embaixadores. But it's also future, Mas também é um reino do futuro. in the sense that Jesus Christ, our King, is coming back again. De que no sentido de Jesus Cristo, nosso rei, está por vir. And when he comes back, E quando ele voltar, he will establish an actual kingdom ele vai estabelecer um reino physical one. físico. as King of Como o Kings rei dos and reis. Lord of Lords. Como Senhor dos senhores. He promised. Ele prometeu He said, I'm coming back again. de que eu virei de volta. So the kingdom Então o reino is both present é em simultâneo presente and future. e futuro. Is here, É aqui, but it's coming. mas também está por vir. Amen. Amém? So let me end with this prayer. Então deixe-me encerrar com esta oração. Okay. If I was in I grew up in the Methodist church. So if I was in the Methodist church, I would just lead you and everyone will be able to pray. But Então- I doubt it here. Então, se tivesse a igreja metodista, ele poderia liderar, todos irão seguir, orar. It's Mas- called the Lord's Prayer, but it's actually the disciples' prayer. It's our prayer to Então, pray. chamamos He was da, teaching us how to pray. da oração do Senhor, mas é a oração dos discípulos. Ele ensinou-nos a orar. So open in your Bibles so that you can be guided. Então, abra vossas Bíblias para que sejam direcionados, Matthew 6. guiados. Mateus capítulo 6, Verse 9 to 13. versículo 9 a 13. And I want you to untap the authority and the power Então, eu quero que possas aceder à autoridade e ao poder that is in this prayer right que now. está nessa oração.
Are we there? Hallelujah. I wish the worship was ready to sing that other song that has to do with this, but I'm not sure. But it says, so at the count of 3, let's all pray it or read it from our Bibles Então, in any language. ao contarmos até 3, vamos todos ler esta oração em todas as línguas. Okay. 2, 3. Pai Our Father nosso who que is in estás heaven, nos céus, hallowed santificado be your seja o teu name. nome. Your Venha o teu kingdom come. reino. Your Seja will be feita a tua done on vontade, earth as it assim is na in terra heaven. como nos céus. Give us Dá-nos this hoje day o nosso our pão daily de cada bread, dia. and forgive us Perdoa our as nossas sins dívidas, as we assim forgive como those who sin perdoamos nossos against us. devedores. And do E not não nos lead us deixe into cair em temptation, tentação, mas but deliver us livra-nos do from evil. mal. For Por yours is teu the reino, kingdom, and the poder, power, glória and the para glory, sempre. forever and ever. Amém. Let's pray it again. Vamos orar de novo. Okay. I want you to take it for yourself. Então, quero que tomem para si mesmo, Ambassador, como embaixador. I want you to take it for yourself, ambassador. Embaixador, tome para ti mesmo. I want you to read these Eu quero que leias isto, that are coming from your kingdom. que vem do teu reino. I want you to declare it Quero que declares here as it is. aqui, assim como In ela é nos Okay. céus. Come, let's do it Vamos again. tudo. Our Father, Pai nosso, que who is in estás heaven, nos céus, hallowed be santificado your seja o teu nome. Your kingdom Venha o come. teu reino, Your will seja be feita a done sua on earth as vontade, it is assim in na heaven. terra como nos céus. Give us Dá-nos this day hoje o our daily nosso bread. pão de cada dia. And forgive Perdoa us as our nossas sins dívidas, as assim we como forgive those who perdoamos sin nossos against us. devedores. And E do não nos not lead deixes us cair into em tentação, mas but deliver us livra-nos from do evil. mal. Porque For teu yours is the reino, kingdom, o and poder the power, e a and the glória glory, para forever and sempre. ever. Amen. Amém. Amen. Amém. Amen. Amém. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. So we're just gonna. You guys got it, that song. Pai nosso what? You guys got it. Hallelujah. Okay, so we're gonna sing these just for 2 minutes and then I'll come and close the Então, service. vamos cantar por 2 minutos, depois o pastor virá para encerrar. Pai nosso do céu, santo é o teu nome.
Hallelujah. Come on, let us begin to declare and decree Vamos just começar for a 1 minute declarar as ambassadors of the como kingdom. embaixadores do Come reino. on, pray into Mozambique. Ore por Moçambique. Declare and decree. Father, we decree Oh, peace. Senhor, declaramos. Mighty God, you said your kingdom is a matter of peace, righteousness, and joy in the Holy Spirit. So we declare right now righteousness, justice, peace, and joy in the Holy Spirit. Father, you said of the increase of your government and peace there shall be no end. So we speak, oh God, the increase of your government, the increase of your peace over the nation of Mozambique. In the name of Jesus. Mighty God, we are praying now. Touch the hearts of those who believe, who are in government, who are in authority, who are in power. Touch their hearts, oh God, to stand as kingdom ambassadors, to speak the agenda of the kingdom. In the name of Jesus. If you find one, oh God, will you not save? If you find two, oh God, will you not save? So Father, we pray now, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we declare, in the name of Jesus. Father, I pray now in the name of Jesus. Pai, eu oro em nome de Jesus. Abraham, your friend, Abraão, teu amigo, asked you and said, pediu e what disse: if there are 50 righteous people? se existirem 50 homens justos, Lord, will you repent from destroying? Senhor, será que o Senhor irá se arrepender de destruir? And you said yes for the sake of 50. E o Senhor disse sim por causa de And he 50. said, what if there were 10? Então depois perguntaste se forem 10, What if there were 2? e mais se eles forem What 2, if there was 1? se fosse apenas And Father, he said, yes, you will o Pai repent from disse sim, destroying. ele arrependerá-se de destruir. Mighty God, I'm praying now Deus poderoso, nós oramos agora in the name of Jesus em Christ nome de Jesus Cristo for those who believe in your name, para aqueles que acreditam no seu nome, who gave their lives to you, que Jesus, deram a sua vida a ti, who are Jesus, children of God, que são filhos de Deus, who are in positions of que influence estão em posição de and influência, positions of power. posição de poder, Those who are believe in your name who are in government right now, aqueles que acreditam em seu nome who enquanto believe no in your name, governo, who are in different oppositions and e parties, que são representantes Father, who na believe in your oposição, name, em partidos, damos teu nome, who are officials aqueles que são in the oficiais police, na polícia, in the army, no exército, those who believe in your name. aqueles que acreditam no seu nome. Father, I'm praying now. Pai, eu oro agora, Strengthen them with a grace that's uncommon. fortaleça com uma graça fora do comum. Increase the ministry of reconciliation upon them. Aumente o ministério da reconciliação They neles. are the salt that should not lose its saltiness. Então, são os sais que não They perdem are sua the light salinidade. that must shine on a hill and that Eles são cannot be a concealed. luz que deve resplandecer na Their colina que light não pode cannot be ser hidden under a cobertas. table. Então, uma luz não pode ser escondida debaixo Father, da I'm mesa. praying for those who know you. Pai, oro por aqueles que te These conhecem. ambassadors Esses embaixadores who are sitting in those places of authority que and government, sentam nesses lugares who de are autoridade sitting do in those governo, places of influence, que sentam nos lugares de influência both economic, na área political, econômica e política, social, social. those who are sitting in those offices. Aqueles que sentam they are nesses your locais children. e são os seus filhos. Father, stir up the ministry of Senhor, reconciliation in them. desperta neles o ministério da Stir up a reconciliação. ministry Desperta o ministério that's bringing a kingdom agenda que traz a over agenda Mozambique do at this reino hour sobre a nação de that is Moçambique nessa moving hora, things forward. que está movendo as coisas, avançando as Because you coisas. said if there are two, Porque a tua palavra diz: if se houverem there's one, dois ou then Father, you will repent Senhor, sim, o Senhor arrependeria so that this nation is saved. para que essa nação seja salva. Father, you said you looked for a person O Senhor disse que eu olharei por uma who pessoa could stand in the gap que possa so permanecer that na you may brecha not destroy, para que não seja but you may destruída, bless and prosper. mas o Senhor possa abençoar e So Father, prosperar. I'm calling out Senhor, eu clamo to that one man, para aquele único to that homem, one woman, para essa única mulher, in the name of em Jesus, nome de Jesus, who's sitting in a place of que influence, está sentado no lugar who lugar can da steer the influência, arguments que pode despertar a and bring discussão the discussion e trazer a discussão onto a table para a mesa and move forward e the avançar nation into prosperity, a nação para a the prosperidade, nation into justice, a nação para a the justiça, nation into peace. a nação para a paz. Father, I'm praying for them. Pai, oro por eles, Let their hearts hear. que seus corações Let ouçam, their spirit men que hear. o seu homem espiritual Let ouça, their ears be open. que os seus ouvidos sejam Let their mouth abertos, be open to que a speak. sua boca seja aberta para falar. Oh, Father, we elevate them. Oh, Pai, eleve, We maneuver them. que possa We bring manejá-los, them into position. trazer em In posições, the name of em Jesus. nome de Jesus. We are praying
for such a one Estamos a orar por essas who will pessoas stand in the gap, que vai permanecer na who will brecha, speak the decrees of que heaven, vai falar os decretos such dos an céus, ambassador tal to stand embaixador on behalf of the que kingdom of vai God. falar por conta das pessoas. Father, we're praying now. Pai, oramos In the agora name of Jesus. em nome de Jesus. In the name of Em nome de Jesus. Jesus. In the name of Em nome de Jesus. Jesus. In Jesus' name. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Hallelujah and hallelujah. Amém. Aleluia. Amen and amen. Amém. We praise God. Louvado seja o Senhor.